Vamos dar sequência agora a falar do Paulo Guedes lá na Câmara. Foi convocado, hein? Foi obrigado a comparecer. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou que a offshore, que tem participação, é completamente legalizada e negou que tenha manipulado a cotação do dólar para alavancar os seus rendimentos. O chefe da equipe econômica prestou esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre a sua relação com uma empresa sediada em um paraíso fiscal. Segundo Guedes, a criação da offshore foi uma forma de proteger o patrimônio da sua família em situações sucessórias e não configura conflito de interesses com a sua posição no governo. O ministro também disse que o valor depositado não foi movimentado desde a criação da empresa e que o empreendimento é declarado todos os anos às autoridades fiscais e também ao Banco Central. Agora vamos ouvir um trecho aí do depoimento de Paulo Guedes hoje na Câmara. Então essa ideia, tá ganhando tá especulou, tá ajudando, o dólar subindo, caindo, esquece, não existe isso. É um recurso que foi e é parte da sucessão familiar. Foi embora. Acabou. Não tem saque, depósito, tira, põe, não tem nada disso. Bom, 100% legal, declarado à Receita Federal todo ano. Todo ano. Não é que foi e ficou lá e ninguém sabe onde está. Não. Todo ano declarado para a Receita Federal. É registrado no Banco Central e informado também todo ano. Tudo que acontece é informado no Banco Central, é declarado para a Receita Federal e informado também para a Comissão de Ética da Presidência da República. Muito bem, independente de ser legal, é uma atitude moral, Serrão? Olha, pode até ser ética, sim. Vamos lá, vamos analisar o cerne da questão. Por que alguém abre uma empresa num paraíso fiscal? É o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. Por quê? Porque no país onde você poderia ter a sede da sua empresa, você tem impostos escorchantes. Falando do Brasil? Exatamente. Aqui, a nossa carga tributária é totalmente absurda. Então, vários empresários, empreendedores, todas as grandes empresas do mundo operam em paraísos fiscais. Esse é o primeiro ponto. Agora, qual é a grande questão também por trás disso? Várias offshores, empresas em paraíso fiscal, foram utilizadas para crimes. O narcotráfico cansou de utilizar para lavagem de dinheiro. Aqueles que roubaram o Brasil nos últimos governos utilizaram também o mecanismo de offshores para a grande corrupção, que hoje nós não temos nem como medir quantos bilhões, ou até fala-se em trilhão, que chegou a ser roubado do Brasil nos últimos anos nessas operações de saque, de achaque contra as empresas estatais. Então, a offshore tem essa estigma, mas não necessariamente ela é uma empresa bandida. Agora, ela tem tudo a ver com impostos elevados. Então, não é mais fácil baixar o imposto? Fazer uma reforma tributária de verdade? Isso sim, mas não no país governado pelo crime institucionalizado, pelo narconegócio, como é o caso do Brasil. Pipero, nem a situação do ministro Paulo Guedes e a sua offshore. Marcelo, eu já falei sobre isso algumas vezes e eu acho o seguinte, em momento algum, eu vi algum indício de crime do ministro Paulo Guedes. Então, é claro que isso é um tema sempre muito sensível e é muito fácil a gente insinuar coisas que ganhou e tal, de que acaba se beneficiando pelas decisões dele. Eu acho que seria, inclusive, muito mais produtivo, em vez de estar ouvindo o ministro Paulo Guedes hoje, por exemplo, a Câmara ouvir o banqueiro André Esteves, o Roberto Campos Neto, que tem aquele áudio vazado. Aquilo sim me deixou com suspeita de muita coisa, né, sobre questão aí não diria de manipulação, mas dúvidas mesmo, em momentos aí de mexer na taxa Selic. Agora, assim, eu acho que no Chile, por exemplo, o presidente Piñera teve muitos problemas com a divulgação dessa história de offshores, inclusive houve lá até a abertura de um processo de impeachment, ele se livrou disso. Então, é sempre um assunto complicado, mas repito, não vi em momento algum qualquer indício, qualquer sintoma de algo irregular ou mesmo antiético cometido pelo ministro Paulo Guedes.
Até porque o dinheiro foi para lá muito antes dele receber o convite para ser ministro. O que eu acho em relação a isso é que você, quando pega o seu dinheiro, você, Marcelo, um rico investidor, pega o seu dinheiro e sente falta de confiança na economia do seu país, você vai procurar esses paraísos para exatamente assegurar lá o seu dinheiro, garantir os seus investimentos. Então, isso se faz basicamente em momentos de crise de confiança de uma economia. Ora, se o problema lá atrás foi de crise de confiança e ele agora é ministro, puxa vida, que belo recado eu acho que ele daria para o mercado se ele repatriasse o dinheiro dele. Ó, eu estou trazendo meu dinheiro de volta porque eu confio na economia brasileira. Eu sou quem manda na economia brasileira, então é o seguinte, estou trazendo de volta para dar um exemplo. Pode botar as fichas aqui. Tá certo, Piperno, Constantino? Não está certo por um motivo muito simples. Esse tipo de decisão de quem conseguiu amealhar um certo patrimônio não é uma decisão de um ano, né? É uma decisão muito mais estrutural. Países latino-americanos, e infelizmente o Brasil também, são países com muito menos segurança jurídica, muito menos previsibilidade lá na frente. Veja que nós estamos discutindo a possibilidade de voltar ao PT. Quem é que vai manter dinheiro no Brasil com o PT no poder? Ninguém. Ninguém sensato ou que não faça parte da quadrilha e de algum benefício do esquema. Então, veja, a melhor analogia que o ministro fez foi lembrar que uma faca serve para matar ou para cortar laranja. Quem percebe maldade na simples menção da palavra offshore é porque deve. É porque essa turma do PT criou um monte de offshore para mandar bilhões para o exterior de maneira ilegal. Quem tem dinheiro declarado, quem tem tudo que construiu com o seu trabalho. O Paulo Guedes foi um dos fundadores do Banco Pactual, um banco de enorme sucesso. Depois ele foi um dos sócios do IBMEC, uma casa de enorme sucesso no campo de educação. Então, o Paulo Guedes tem motivo para ter fortuna, e essa fortuna está onde? Está tudo no exterior? Não está. Isso é outra desinformação. Pegam lá menos de 10 milhões de dólares, que para o povo brasileiro é muito dinheiro, e óbvio que é para qualquer um, mas não para alguém que construiu realmente um patrimônio significativo como sócio dessas empreitadas, e o grosso do dinheiro dele está no Brasil. Então ele continua apostando no Brasil, via de regra, mas ele deixou uma parte lá fora. E por que é uma offshore? Para você não cair no state tax, que pode comer mais de metade do seu ganho. Ninguém constrói fortuna para deixar para o Estado, para burocrata, quer deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos. Então isso é tudo legítimo, não é imoral, não há conflito de interesse. O Paulo Guedes jamais iria manipular o câmbio de olho nessa pequena fração do patrimônio dele lá fora. Isso tudo é narrativa de gente que sabe o que está fazendo ou não sabe. Na segunda hipótese são ignorantes, na primeira hipótese são canalhas. Muito bem, daqui a pouco a Bruna vai falar. Eu vou um rápido intervalo agora, são 5 horas e 46 minutos. Bruna, por favor, queria que você fechasse então essa discussão, Bruna. Não, na verdade eu escrevi, assim que estourou esse escândalo, né, eu escrevi um texto chamado Como se fabrica um escândalo, na minha coluna aí da Jovem Pan, foi o texto de estreia da minha coluna. E ali eu mostrava claramente que era uma narrativa. O Paulo Guedes é ainda o grande fiador do governo Bolsonaro e é importantíssimo, sobretudo para a tal da terceira via, bater o máximo que se puder no Paulo Guedes para tentar minar aí a credibilidade do governo, né? Então, é só para isso que foi usado, evidentemente, pelo discurso dele fica muito claro que foi uma decisão privada, né? Não tem absolutamente nada a ver com a sua gestão, mesmo porque ela foi muito anterior. Agora, de resto, eu entendo por quê tem essa desconfiança, porque é assim que a esquerda trabalha, né? Pena que o Constantino já falou disso, eu não preciso nem falar muito. Mas a esquerda, por exemplo, por que ela cria tantas obras e fala que vai ter tanto investimento na infraestrutura? Para desviar. Por que ela cria todo tipo de comitê possível? Para se aparelhar e para ter poder e para criar teias de poder. Por que ela trabalha e traz para o governo e faz qualquer tipo de acordo com banqueiros? Visando também, mais uma vez, financiadores das suas campanhas. Então, acho que todas as pessoas que trabalham dessa maneira, evidentemente, têm desconfiança quando vem qualquer coisa semelhante que eles falam. Não, se a gente faz, o cara deve fazer também. As perguntas que eu acho que são importantes a gente fazer a qualquer ministro da economia não é como que ele lida com o patrimônio ou não. O que eu acho que é realmente importante os brasileiros perguntarem para todo ministro da economia é se é moral tributar renda e dividendos, se é moral confiscar riqueza alheia por meio de inflação, se é moral manter regras tributárias que implicam em bitributação, se é moral financiar
partidos comunistas com dinheiro de liberais conservadores, que a gente tem aí o fundão, né? Ou mesmo irrigar partidos fisiológicos, o que é pior ainda, com dinheiro recolhido de esquerdistas e direitistas interessados em propor saídas para o Brasil e não para si mesmos. É esse tipo de coisa que a gente deve perguntar para um ministro e não sobre suas decisões privadas. Piperno me chamou. Fala, Piperno. Não, rapidamente, volto a dizer, não tenho motivo algum para criminalizar o ministro. Agora, eu também não sei se num possível futuro governo Lula, por exemplo, haveria uma fuga de investimentos, porque nos 2 primeiros não foi o que aconteceu. Aliás, jorravam investimentos aqui no Brasil.